Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso InfoCast. Hoje a gente está aqui num dia super especial para mim, recebendo um convidado que tem todo o meu carinho, toda a minha, tá muito ligado aí à minha história também dentro do mercado imobiliário. Hoje é uma grande honra estar recebendo aqui esse super convidado com a gente. E a gente vai falar muito sobre corretores de imóveis, o trabalho dentro do mercado imobiliário, tendências. Vamos falar também sobre um tópico super atual aí, no nosso mercado pós-enchentes aí no Rio Grande do Sul. Tem muita gente querendo saber o que vai acontecer, o que é uma tendência de mercado daqui para frente. E hoje a gente recebe aqui esse queridão aqui, uma pessoa que tem o meu carinho, que está muito ligado dentro da minha trajetória. Ultimamente, de uns meses para cá, interagir com esse convidado também é lembrar um pouco aí da memória do meu pai também, que é um cara que nos apresentou, né, Pedro? Verdade. E hoje estou aqui recebendo a pessoa que me abriu a primeira porta, me deu a minha primeira oportunidade de trabalho, um corretor de imóveis de muito sucesso, uma pessoa super conhecida aqui, Pedro Trindade. Bem-vindo, Pedro. Ivan, muito obrigado. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder compartilhar com gente jovem um pouco da experiência, da trajetória que a gente tem e que, no fundo, nós escrevemos ela junto, né? Eu acho que esses matizes de mudanças fazem muito bem para o aperfeiçoamento, tanto do ser humano quanto da profissão. Então, eu fico à tua disposição, fico muito feliz em estar aqui no Enfoque, onde já é um sucesso, eu tenho um acompanhamento de longa data e isso me traz muito orgulho. Que legal, que bacana. Pedro, obrigado pelo convite, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Pedro, conta pra gente como é que tu começou no mercado imobiliário, como é que foi esse início? Tu não está no mercado desde sempre, né? Tu tem uma carreira aí dentro do mercado bancário, né? Dentro do Banco do Brasil, mas em algum momento acho que tu viu essa oportunidade, queria que tu contasse para nós essa história. Muito bem. De fato, eu, quando buscava uma carreira, buscava uma oportunidade, evidentemente que naquela época elas eram assim bastante raras, assim, as boas oportunidades. A pessoa precisava se deslocar. Na linha do tempo, isso não tínhamos as facilidades de deslocamento que se tem hoje, a informação que se tem hoje, a presteza, né, os cursos que a gente desejava fazer estavam muito longe. Então, existiam carreiras mais estanques, que eram carreiras públicas, ou uma carreira particular, tinha que ter o capital, né, a natureza capital de trabalho, faltava das ferramentas. Então, eu tive a oportunidade de fazer concurso. Fiz concurso. Trabalhei durante 29 anos na área bancária, no Banco do Brasil. E lá eu aproveitei muito, porque a essência foram os treinamentos, a essência foi o relacionamento que a gente criou. Porque a gente, desde aquele primeiro contato, a preservação do cliente, o lançamento de produtos novos, isso foi criando um clima. E eu entendi isso quando eu já estava quase com ideia de concluir a carreira, estava terminando o tempo, e eu começava a ver na área imobiliária uma identificação, né? Eu trabalhei em uma época de gerente de atendimento, onde ficava no saguão e movimentava com a equipe, eu trazia muitas coisas que talvez um pouquinho à frente do tempo. Isso me fez muito bem. Então, assim que me aposentei, e antes disso eu já tinha feito um prédio, eu fiz o primeiro edifício eu fiz aqui em 1984, eu era bancário, fiz o primeiro prédio, fiz uma permuta, eu quase nem lembrava disso, né? Morei nesse prédio, dali eu comecei a comprar imóveis, ainda bancário, e reformando e vendendo. Isso já me fez já permeou na minha carreira original outros elementos, outros instrumentos, outras ferramentas que me preparou para mim, então, exercer minha profissão e prestar um bom serviço. Isso era importante. Foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, imaginando, sabendo da taxa de retorno do mercado imobiliário, que é muito importante, que o corretor tem que levar em conta isso. O concurso te deixa dentro de um espaço com certas limitações, o corretor não tem limitação para isso. O universo é o mundo dele, ele pode transformar a vida dele, porém ele tem que ter formas de trabalho, que nós certamente vamos abordar por aqui, para ter, então, esse sucesso. Pô, Pedro, uma conta rápida aqui são 40 anos de mercado imobiliário, talvez, ou não? Se considerar, sim, considerando o meu primeiro, foi em 84 que eu fiz o primeiro prédio. Já me antenei, porque aconteceu o seguinte, chegou um financiamento e eu, na época, não tinha renda suficiente para acessar o financiamento, que era o Minha Casa Minha Vida de hoje, né? E eu olhava aquele pessoal fazendo e tal, eu digo, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá. E quando eu consegui algum caminhozinho para isso, eu
me atirei de cabeça. Na época era muito jovem. Que legal. Muito bom. Muito boa experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo um tempo ali e depois a gente nunca deixou de interagir, né, Pedro? Eu acho que isso foi uma coisa legal, assim, a gente sempre conversou muito e eu aprendi muita coisa ali. E às vezes, eu digo, o trabalho que eu tive ali contigo foi uma escola para mim. Primeiro foi onde eu aprendi a trabalhar o avulso. Eu não vendia, mas eu comecei a entender e comecei por um básico de entender e passava por uma coisa que tu não tem uma escola que te explique, né? Então, o que é a guia do IPTU, aquele condomínio, aquela lógica ali de tu entender, bom, tem ali pessoas que têm imóveis, né? E aí eu me lembro que eu ia lá levar cheques, fazer pagamentos para algumas dessas pessoas. Sim. Eu me lembro muito que eu montava, te ajudava ali com alguns documentos que tu montava o dossiê do imóvel para apresentar aquele imóvel, e era uma coisa que tu fazia bastante, e aquilo me chamava a atenção. E até hoje, de alguma maneira... Faço até hoje isso. Faz até hoje? Até hoje. Né? E eu acho que isso é uma coisa legal, e eu queria que tu trouxesse, Pedro, o que tu tem assim durante a tua trajetória, né, de longa data, que para ti são coisas que nunca saíram da tua pauta, né, que são valores que para ti que são importantes dentro da atividade do corretor de imóveis? Bom, o que é importante é, primeiro, se atualizar cada vez mais, até porque a todo momento estamos recebendo novos softwares, novas páginas que te levam para soluções. Bom, mas o importante é o seguinte, é conhecer bem o produto. Se aprofundar. O agenciamento, como é chamado o AG, né? O AG é como tu tentar assim... O agenciamento... Me falhou aqui. Pode cortar depois? Cortezinho, não? A gente pode cortar e a gente pode continuar, Pedro. Aí a gente vê. Mas o agenciamento ele é o estudo. A frase que eu ia usar eu não achei adequada e aí não serviria. Não. Então, assim, desde o conhecimento do imóvel, tu entender as razões que está sendo vendido, por que aonde que ele está localizado, a história desse imóvel no seu entorno, o impacto de vizinhança, que eu acho um fator, assim, uma frase que eu uso, ela como um para-choque, impacto de vizinhança. O que pode ter no entorno que valoriza, o que pode ter no entorno que talvez desvalorize. A circulação, o meio de transporte que te leva ao imóvel. Aí tu vai me dizer, não, mas tu está pensando muito pequeno. Não. No empreendimento novo isso é pensado, no lançamento é pensado, na cota do terreno que tu vai adquirir isso é pensado, tudo o que tu vai oferecer de produto final. E tem uma história também muito interessante, uma passagem interessante, que os imóveis que são planejados, nós até conversamos particularmente sobre isso, eles são planejados para ser entregues hoje, mas eles foram planejados há 5 anos atrás. Eu relaciono isso também com o veículo. Você tem um tipo de pensamento quando planejou, o comportamento era daquela forma e o tempo muda muito esse comportamento. E esse produto final tem que atender ao seu tempo. Então, isso é muito importante. E no imóvel usado, no novo tu tem o material, tu tem as plantas, tu tem o memorial descritivo, tu tem o engenheiro que vai te dar... pronto, né? Bem prontinho, tu tem arquiteto que vai te dar os detalhes, tu tem o proprietário da empresa que está gerando um volume, um agregado naquilo ali, o valor agregado ali. E tu estava falando do estudo de impacto de vizinhança, né, Pedro? E hoje em dia, eu acho que assim, tu pode fazer por uma conveniência comercial, mas né, ali de tu ter um bom negócio, mas hoje em dia virou até, em alguns casos de empreendimentos grandes, é até obrigatório. Né? Essa é uma documentação que tu tem que ter junto. Né? E eu acho que, às vezes, até a gente tem oportunidades que estão ali dentro dessas coisas que estão mais ligadas, né, ao processo legal daquilo ali, e que eu acho que a gente pode tirar um suco daquilo lá no início. Aquilo não precisa ser só uma prerrogativa legal, né? De tu ter que apresentar algum dado e lá no início tu levantar isso, ter isso na mão, eu acho que hoje é um grande diferencial. Eu acho que mais importante às vezes até que tu ter a relação para o corretor de imóveis, eu digo assim também, ele tem que ter para quem vender, ok, né? Mas tu ter o como vender, o como que tu apresenta o imóvel, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez esteja ficando até em segundo plano ou parecendo uma coisa que é mais não uma coisa mais técnica, uma coisa mais legal, talvez. E é uma coisa que a gente pode trazer para o imóvel mais simples ou para aquele cliente, daqui a pouco, que vai comprar para morar. Né? Eu tenho visto muito uma tendência grande agora também, Pedro, do cliente nos procurar e ele quer uma ideia de móveis planejados, que hoje é uma solução que a gente tem, mas ele já está me pedindo.
eu quero saber o que vai custar a pedra, a elétrica, o gesso. Então o cliente ele vem vindo para um pacote assim, né? E eu acho que isso é uma coisa legal que tu trouxe, que talvez o corretor de imóveis ele tem que entender, bom, o que eu posso entregar mais do que o cliente espera, né? Isso nasce lá no AG também, né? Coletar isso aí. O órgão público pede aquilo que está determinado na lei, ou numa portaria, ou nas regras, para forma, ou seja, para cumprir o que está correto, né? Como tem que ser. Mas a diferença dessa leitura para a leitura da imobiliária e do corretor é muito controversa, porque o que está legal, mas e como é que eu vou agir no mercado com o que eu recebi? Porque tu recebe um prato pronto, com umas condições prontas, e tu tem que usar então a tua criatividade. E eu acho que aí é que vem a leitura corretora. Eu sempre digo que o corretor tem que ler o que é invisível, né? Aquilo que não está. O que está no papel todo mundo viu. O cliente já viu antes de falar contigo, ele já consultou na internet, ele já teve uma experiência aqui ou no outro local, num imóvel similar, mas o corretor que está atendendo, ele é o único. Ele é a fonte de informação para quem vai decidir. Invisto dessa forma ou não invisto? Então, o corretor tem que criar esse brilho, tem que criar essa diferença. Então, ele pode estar conversando conosco aqui nesse determinado local e está te emoldurando coisas que vão valorizar a compra, porque tu comentou a ele que nesse bairro tem tal condição, que esse bairro não tem determinados pontos que possam prejudicar. Então, o corretor tem que ter esse complemento. Eu acho que isso faz a diferença daquele corretor, que fica exclusivamente limitado. Aliás, em todas as profissões são assim, né? Tu tem que ter um diferencial. Eu acho que aí tá, agora nós vamos chegar. O corretor tem que ter um diferencial no porte, no atendimento, na maneira do atendimento, no caminho que ele dá, na confiança que ele inspira, nos argumentos que ele coloca. Ele tem que ser diferente do outro que o atendeu. Eu gostei da frase que o corretor tem que ler o invisível. Ler o invisível, é exatamente isso. Eu me lembro quando eu trabalhava no TTI, no Senac, eu usava isso aí, e os caras, a gente olhava o mesmo produto, com a mesma condição, e fazia uma simulação em sala de aula, e aí alguém dizia assim, mas eu não vi. Mas estava aí. Está aí, está posto. Uhum. Então, acho que essa é a carreira do sucesso, é a carreira do resultado. E o corretor também tem que ter uma organização interna, né? Ele tem que ter as finanças pessoais dele definidas, ele tem que respeitar o que é ganho de trabalho, e o que é lazer, o que é diversão, o que é status. Às vezes o corretor procura, uma das primeiras coisas, ele procura um status. Eu acho que o status ele é que vai conquistar. Uhum. Né? O pessoal que procura assim, vaga nas imobiliárias, eu tenho um outro comentário também que eu queria registrar contigo, que é o seguinte: o corretor às vezes entra na imobiliária pela imagem que ela reflete. Perfeito, tem tudo bem. Só que lá dentro ele vai lá para buscar oportunidade. É o contrário. Ele tem que trazer a oportunidade. Ele tem que trazer o network dele, ele tem que dizer para o imobiliário, em tal lugar nós vamos ter uma venda de sucesso, eu tenho tal proatividade, eu tenho... Né? Agora não, de repente o corretor fica dentro da imobiliária, né? A tua é muito exclusiva no sentido de pré-lançamento e tal, mas no imóvel usado a pessoa tem que... entender o imóvel e conhecer. E as características que eu entendo numa visita serão certamente bastante diferentes das tuas, e nós precisamos conciliar isso aí numa reunião, num trabalho, num aperfeiçoamento de produto. Então, o que eu digo é o seguinte: o imóvel usado, tu tem que fazer o manual dele, na hora de improviso. Tu tem que, na hora que a pessoa te perguntar, e tu tem que conhecer o produto com o qual tu vai trabalhar. Eu tenho uma visão, Pedro, escutando um pouquinho de tudo que está trazendo, né, que parece que às vezes não parece complicado. De fato não parece. Não é. Né? A gente está falando de coisas, só que eu tenho a sensação que parece que, eu não vou falar só do corretor de imóveis, mas com a gente que transita, né, daqui a pouco, enfim, comprando outras coisas, que parece que ultimamente o corretor ou o vendedor tem ficado preguiçoso. No sentido de... Porque o caminho, ele de alguma forma, ele está posto. E eu vejo que, às vezes, a gente está olhando, né, o corretor está olhando mais para o superficial do que para o essencial. Muito bem. E isso acaba refletindo algumas coisas, né, que eu até queria trazer para essa próxima pergunta, essa provocação, que hoje em dia se fala muito no marketing digital e nas redes sociais, no uso das ferramentas ali para ter mais alcance, construção de autoridade, e que eu acho que, eu tenho convicção que é uma coisa que a gente investe aqui, que isso com certeza ajuda, né? Porque faz com que a gente tenha uma captação maior, né? A gente vai
tocar mais pessoas com as nossas ofertas. Antigamente isso era uma coisa limitada, né, Pedro? Sim. Eu, quando comecei, nós fazia tijolinho dentro do jornal, lá nos classificados, ficava com o celularzinho na mão ali, com os dedos cruzados no domingo, esperando para tocar. Uma ligação, né? verdade. E hoje em dia isso está muito mais dinâmico, né? Mas e eu acho que existem coisas que, dentro desses exemplos que tu está trazendo, que são coisas que vão muito além do só tu procurar o cliente, de tu, daqui a pouco tu tem uma ferramenta que tu consiga ter mais clientes. Eu acho que a gente está falando de coisas de atender bem, de converter, né? Porque eu digo para os corretores, existem duas maneiras do corretor vender mais. Existe uma maneira mais inteligente e a outra nem tanto. A maneira que não é tão inteligente é tu ter mais clientes. A maneira que é mais inteligente é tu vender para os clientes que tu já tem. Tu converter mais para os clientes que já tem. Porque te dá muito mais trabalho tu ir atrás de um cliente novo do que tu vender para os clientes que tem dentro da tua base. Então, eu acho que muito do que tu está falando traz esse contraponto que é a gente, daqui a pouco, pensar como é que eu posso trabalhar mais otimizado, melhor. E às vezes a gente procura aquela resposta, eu digo assim, às vezes a gente foge do arroz com feijão. Tem até um treinamento que eu faço aqui, e a Priscila me incomoda muito para mim repetir ele dentro da EFOC, que eu chamo ele o arroz com feijão. O arroz com feijão bem feito ele é magnífico, né? Sem dúvida. Então, o arroz com feijão bem feito dúvida. E passa por aperto de mão firme, olhar no olho, excelente. Convicção, excelente. Né? Isso não está lá nas redes sociais, não está no TikTok, né? Sim. Eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho desse contraponto, Pedro, dentro da tua visão, porque tu é um cara que, dentro da tua experiência, eu não encontro o Pedro lá no Instagram fazendo um vídeo vendendo um imóvel, não é um cara que está ali presente ativamente, prospectando na internet novas oportunidades de negócio. O Pedro está lá presente como uma empresa, mostrando o trabalho dele ali, mas a estratégia do Pedro está muito mais ligada nesse atendimento do cliente, no cuidado das coisas que está trazendo. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa visão para nós. Ô, Ivan, eu vou pegar alguns pontos aí que tu colocou. Primeiro, assim, tinha um treinamento que se fez no passado e que está aí no YouTube, que falava na prata da casa. O que é a prata? Tu tem um elemento em casa que é uma prata e tu não cuida dela, tu não dá o polimento, ela vai ficando escura e vai se afastando. Então, isso aí é o cliente que tu já tinha contigo, tu já conquistou. Então, dizia a pessoa que fazia o treinamento, nós temos que polir a prata da casa. O que é? A prata da casa é uma sequência. Tu atendeu algum familiar, ele tem outros familiares, ele já foi teu cliente, ele já esteve contigo. E tu diz assim, não, esse aqui eu já atendi, agora eu vou buscar um outro. Esquece daquele que tu já atendeu. Então, isso aí é uma questão assim, de acompanhamento. E eu acho muito importante tu me provocar na questão do TikTok, do Instagram. A gente tem alguma coisa no Instagram, óbvio, né? Tem que para não ficar. Mas eu critico aquele corretor que eu chamo de pescador de aquário. O sujeito entra e quer o peixinho que tu botou lá dentro da empresa, né? Então ele vai ver teu software, vai ver teu site, vai ver o que tu tem, vai começar a auscultar com quem tu fala e começa ali dentro buscar uma oportunidade. Esse cara não vai vingar, não vai ter o sucesso que talvez ele deseje ter. E não vai conquistar o espaço. E outra coisa também importante, eu te ouvindo aqui, é que eu vou falar uma questão bem pessoal, eu procurava conhecimento em pessoas mais velhas, pessoas que tinham me antecedido. Hoje eu procuro conhecimento com pessoas jovens. Eu converso contigo, tu me dá alguns panoramas de que não estão ainda nas bibliografias, certo? Mas que é o sentimento do momento. É aquilo que tu vive, aquilo que uma empresa nova tem, arrojada, despojada, rápida, ágil e eficiente. Então, eu acho muito importante esse entendimento. Com relação a... Tu me provocou também sobre a questão das redes sociais. Eu acho assim, eu fazendo uma pequena trajetória, a gente vendia para pessoas... Vamos pegar aqui a nossa região. Nós vendíamos para pessoas que tinham posses e os investidores eram os proprietários dessas posses. Não existia investidor no mercado imobiliário. Isso é um contexto econômico que eu vou levar muito tempo para explicar, mas a inflação era muito alta, não tinha linha de crédito, teve problema com o BNH. Nós tivemos 9 planos econômicos, tem o plano Bresser, o plano Real, que foi o último deles, tivemos o plano Collor. Então, e as pessoas não tinham a coragem e nem tinham uma referência e talvez, pior ainda, não dava resultado investir no imóvel. Então, o imóvel foi ficando na mão de poucos, com um olhar de futuro e que hoje nós conhecemos algumas carteiras. De um tempo para cá, de 94 para cá, que foi quando saiu o Plano Real, praticamente se extinguiu a correção monetária, veio linha de crédito,
começamos a trabalhar com crediário de longo prazo, cartão de crédito para todo mundo. O sistema bancário se reformou todo. E iniciaram linhas de créditos para pessoas, e depois veio Minha Casa Minha Vida, e assim vai. O que acontece hoje? Hoje se tem um leque de oportunidades para imóvel comercial, para imóvel residencial, para terreno, talvez até para áreas. Então, esse mundo novo ele tem que ser conhecido pelo corretor na expansão do TTI, que apenas ele fez o TTI. Ele tem que conhecer um pouco mais a incidência do ITBI, a incidência, os custos de transmissão. Então, é uma leitura que por vezes a pessoa não tem. Isso é um compromisso da imobiliária em aperfeiçoá-lo naqueles detalhes, né? Acho importante os treinamentos internos para dar aquele complemento, isso é total. Mas o corretor precisa ter um bom relacionamento, o network é total, a pessoa na convivência tem que se apresentar e criar a sua persona, ele tem que buscar ter a sua autoridade. Em que eu sou bom? Eu não posso ser o rei de todo. Dizia um professor uma ocasião, eu sou o rei da cocada. Não, tem que ser o rei da cocada branca ou o rei da cocada preta, ele me dizia. Tu tem que escolher o que tu quer. É imóvel de alto padrão, é imóvel. Evidentemente que tu pode até atender um cliente com outra característica, não tem problema nenhum, mas o que os caras vão te usar como referência? Quando é que vão lembrar de ti? Vão lembrar de mim quando der determinado problema. Então tu te estabelece e voa nesse... E é assim que a gente tem procurado trabalhar. Acho que tu falou uma coisa muito interessante, né? E é uma coisa que eu tenho percebido, eu tenho notado dentro do mercado que a gente está mais inserido aqui, né? Dentro dos lançamentos, alguns corretores que eles estão se sobressaindo e alguns corretores que estão ali dentro da média, né? Que estão, né? Fazem um bom trabalho, mas não é aquele trabalho que ele é fora da curva. E dentro desses corretores que estão fazendo um trabalho que vem se destacando, eu vejo que existe neles uma consciência já de carteira de cliente. Que parece que uma coisa está relacionada àquilo que tu falou de pescar no aquário, né? Os corretores, alguns deles estão entendendo que a relação com o cliente vai muito além do... Bom, fui lá, ofertei um imóvel para o Pedro comprou e acabou minha relação ali com o Pedro. Agora o Pedro que se vire. Né? E os corretores estão entendendo que existe um ciclo, né, de negócio desse cliente. E que esse corretor tem que... A jornada começa quando tu vende para ele. A jornada não termina... A melhor indicação é o teu cliente indicar o teu nome. Lembrar do teu nome e indicar para alguém. Isso não tem preço. O supra-sumo. E tem uma venda mais barata do que essa, né, Pedro? Porque hoje... E mais segura, porque tu já percorreu os primeiros caminhos, né? Se a gente fez um negócio juntos e vamos nos recomendar simultaneamente, nós já avançamos, nós entramos no caminho lá, quase que do fechamento do negócio. E essa é uma venda que ela é mais barata financeiramente e te custa muito menos dedicação, empenho e suor, porque tu é atrás de clientes novos, tu tem que ter uma dedicação de tempo e de energia muito grande. Então aquele cliente, tu começa a ter uma carteira que começa a te retroalimentar. E o corretor que está se destacando, ele está entendendo isso. Ele está entendendo que o cliente tem que acompanhar ele, que a relação começa nessa venda. Eu digo muito para os meus corretores o seguinte, há pouco tu tem um cliente que comprou um imóvel contigo, que tem um comércio na rua tal. Certo. Passa lá, chega lá, bate. Pedro, estava passando aqui, me lembrei de ti, vim tomar um café contigo. Como é que tu estás? Tudo bem? E o Pedro vai dizer que sim, que não, vai conversar, e tu não vai ali só para vender. Ivan, agora a gente está pós-catástrofe, né? Tentando destacar os produtos gaúchos, né? Exato. Bom, às vezes tu vai comprar alguma coisa e tu vender um prédio para uma pessoa que tem esse comércio. Se tu entrar ali, a satisfação dele é muito grande. Eu tenho lembranças, não vou devagar aqui, mas até de uma oficina mecânica que nós vendemos na época, né? E a gente chegava lá, a alegria do cara. Tia, isso aqui eu comprei com vocês. Não, o colega... Entendeu? Então, eu acho que tem que prestigiar, tu tem que retroalimentar essa relação. Uma relação duradoura é uma relação que tem esse contato. Uma relação que tu esquece, tu fica sem saber da informação sobre a pessoa. E esse corretor, eu gostei muito da tua abordagem interna aqui com relação à tua equipe, de consenso de criar uma carteira própria. Eu acho isso muito importante, porque tu tem que escolher o time que tu vai jogar, tu tem que ter o fardamento para aquele time, tu tem que ter identificação com alguma coisa. Então não adianta tu ficar olhando o que o colega vai fazer, como é que ele... Pega dele a experiência, o que ele fez de sucesso, aproveita. Tu tem que tirar essa inveja, dizer por que eu vendi, não. É assim, ó, o que está precisando eu fazer para melhorar? E que amanhã meu dia seja melhor que o de hoje. Então, eu acho que tem caminhos, né, que o corretor tem que ter essa consciência, como qualquer profissional, né? Agora mesmo, depois dessa situação, acho que muita gente está repensando. Do Covid para cá, nós repensamos, né? Até tu falou na questão
Se nós iremos falar sobre a questão da enchente, eu tenho abordado isso aí numa outra ocasião, que quando nós tivemos o evento da Covid, que nos parou o mercado por 1 ano e meio, quase 2 anos, nós tivemos um evento que nunca imaginávamos, sem poder sair na rua, aquela coisa toda. Nós, quando retornamos, as pessoas que felizmente se curaram, voltaram, eles continuaram com o patrimônio, continuaram com a renda, continuaram com a família. Hoje, nós temos situações de que as pessoas estão voltando, na grande maioria, graças a Deus, mas não tem mais um negócio, não tem mais o seu bem, não tem como executar alguém, porque, enfim, o imóvel foi afetado. Então, nós teremos uma situação agora, que possivelmente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, muito diferente. E com essas diferenças que nós temos que aprender. Nós precisamos crescer nesse momento. Nós não precisamos nos queixar disso ou daquilo. A gente tem que ver o que aconteceu e como solucionar. Aí entra o corretor de imóveis. O corretor que tiver um bom conhecimento vai buscar alguma solução ou vai buscar algum caminho por aí, né? Legal. Eu acho que tal a gente inverter a pauta, então, a gente entrar um pouquinho para falar sobre isso, né, Pedro? Eu acho que a gente, nesse momento, tu falou, a gente teve um momento pandemia, e eu acho que ninguém imaginava, né? E na cabeça de ninguém também passou que nós teríamos uma enchente na dimensão que a gente teve agora aqui no Rio Grande do Sul, afetando, né, a região metropolitana, algumas cidades do interior ali também, nós aqui em Pelotas, né, numa proporção menor, mas ainda assim, né, sentindo alguns impactos disso. E foi uma coisa que foi um desafio gigante, porque naquele momento também as coisas pararam, né? Mas assim como foi na pandemia, após isso surgiram algumas oportunidades, né, Pedro? E eu queria entender um pouquinho, que tu trouxesse a tua percepção, o que tu acha que vai acontecer dentro do nosso mercado, falando mais local aqui de Pelotas, nesse momento pós-enchentes, se tu acredita que de fato a gente vai ter mudança no valor dos imóveis, alguma outra tendência que as pessoas daqui a pouco vão procurar algum outro caminho, que a cidade vai ter afetado ali o seu desenvolvimento em alguma direção? Pois é, Ivan. É interessante, a catástrofe chega, ou a situação, e atinge um determinado grupo de pessoas, uma população, um bairro, algo assim. Só que os ciclos que cada pessoa está vivendo são diferentes. Entendeu? Pega no momento bom, pega no momento ruim, pega no momento que tu pode tomar uma atitude, pega no momento que tu já não pode mais tomar uma atitude, porque recentemente fizesse. Então, assim, nós temos ciclos internos que são dentro do convívio individual. E quando pega um bairro, pega todos os tipos de variáveis. O que eu imagino? Eu tenho procurado ouvir as pessoas que foram afetadas, assim, alguns amigos, trocando uma ideia, porque isso é muito importante. Primeiro que a gente pode ajudar de alguma forma, com uma palavra, com algum caminho, né? Isso é muito importante. Eu acredito que a gente tem que ficar vigilante e observando muito bem o que vai acontecer, porque nunca tivemos uma situação similar. Entendo que haverão algumas migrações por interesses pessoais, por estar mais próximo de onde trabalhava, algo que eu escolhi para ser lazer ficou um pouco prejudicado, eu vou ter que repensar isso. Vejo, sem fugir muito aqui da pergunta que seria pela região, vejo que na região metropolitana a própria pandemia levou muita gente para o litoral, ficou muito de home office, reduzir os espaços, os prédios, eu trabalho com prédio comercial também há 20 e poucos anos, 22 anos, também os prédios comerciais de grande porte foram reduzindo em função de estoques, as pessoas, enfim. Então, trazendo aqui para nós, eu acho que nós teremos algumas migrações e os valores a gente ainda não tem como avaliar. Eu, sinceramente, acho que quem vai poder, quem tem condições, vai tentar trazer para um valor para finalizar. Quem não tem vai ter que esperar um pouco, dar um tempo, espero que se recuperem, porque o dano foi muito grande, muito, muito grande. E os bairros que estão fora, que ficaram fora, certamente terão valorização, certamente, porque é do mercado. Conversava contigo, tu estava me dando uma liçãozinha esses dias, né? Que o valor circula. Mas na verdade é isso, só que as pessoas são as mesmas, né? Sim. E nós ficamos com o pessoal afetado. Isso vai afetar a nossa cadeia aí, né? Falando um pouquinho sobre economia. Sim. Se essas pessoas perderam alguma coisa, elas perderam patrimônio, perderam poder aquisitivo, perderam condição de desfrutar. Isso vai refletir no mercado e nós vamos sentir muito em todos os ramos do mercado, e que é natural, né? Agora, eu não saberia hoje te dizer assim, eu acho que a migração é perfeita, ela vai acontecer, não tem como não acontecer, e vai referendar bons empreendimentos, vai referendar bons projetos,
vai referendar quem fez boas escolhas, não por saber ou não, mas que na época fez e acertou na sua escolha. Então, acho que isso aí é um conjunto de eu acho que uma das coisas, né, a gente conversava sobre isso, né, eu estava tentando entender, estudando, e em alguns lugares, né, que aconteceram catástrofes, aconteceu uma transferência de valor, lugares, né, que teve uma migração em função da demanda, né? Certo. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho interessante um ponto que tu trouxe, Pedro, que eu acho que as pessoas elas vão, daqui a pouco, fazer uma reflexão maior em termos de mobilidade, eu acho, né, desses acessos e tudo mais, e daqui a pouco de localizações que até, né, andavam assim, não vou te dizer mais mornas, digamos assim, talvez elas voltem a ser demandadas, porque assim como antigamente a cidade cresceu para lá porque era mais alto, mais seco, enfim, né, esse lugar ele pode ter demanda de novo. Eu só queria rapidinho te dizer o seguinte, eu lembro de regiões que a gente tem aqui, né, que desvalorizaram demais. Não tinha sentido a desvalorização em função de atratividades novas, de coisas novas, do quais eu sou totalmente favorável a coisas novas, né? Eu acho muito lindo todos esses empreendimentos. Mas a gente percebia que as pessoas perderam valor no seu patrimônio por uma questão assim de tendência. Era uma tendência. Morar aqui, morar ali, eram tendências. E eu acredito que esses imóveis vão ganhar valor agora, ok? Porque eles ficaram imunes, eles ficaram da forma que estavam, são bons imóveis, construídos num período bem interessante, e boas as localizações. Eu acho que isso aí sim isso vai retomar valor, esses bairros vão retomar valor. Perfeito. Pedro, tu acha que, como é que o corretor deve se portar aí mediante isso, né? Daqui a pouco numa orientação ao cliente, como é que tu acha que é a melhor condução aí desse cliente que daqui a pouco está na dúvida, que vai entrar em contato com o corretor querendo saber o que vai acontecer daqui para frente? Tu acha que é momento do corretor... eu vejo que o corretor às vezes é muito pragmático, né, querendo uma resposta, né? Mas tu acha que é o momento do corretor amparar esse cliente, como tu comentou ali, de entender um pouco mais, né? Ou é um trabalho de já dar algum conselho mais efetivo? Eu acho que nós teremos coisas muito, muito individuais, né? Muito particulares, melhor dito, né? Eu acho que o corretor tem que ouvir bem isso aí, ouvir, procurar a melhor informação possível e se manifestar, porque ele tem que se posicionar, né? O corretor não pode dizer, eu vou ver, vamos esperar, ele vai deixar, a pessoa vai procurar um outro consultor. O corretor, antes de tudo, é um consultor. Então, se a gente estiver diante de um fato desses, avaliar esse fato. Porque a gente sabe que tem coisas que o próprio seguro vai cobrir, a gente sabe que tem coisas que vão ser retomadas, tem muita gente encaminhando tudo isso, mas eu acho que o corretor tem que primeiro, no sentido da palavra explorar, entender a situação e dar a orientação, porque isso vai marcar a pessoa. Que quando ela teve essa dúvida, ela procurou alguém. E essa pessoa que ela procurou, foi de quem ela lembrou, que isso é importantíssimo, lhe deu uma resposta que no futuro foi importante ou no momento já está sendo importante. E isso vai ser o seguinte, quando ele ouvir essa consultoria, vamos chamar assim, ele vai trazer para dentro da família e vai dividir isso com a família, com as pessoas. Então, eu acho muito importante, é daí que é o fruto da consultoria, da mentoria, mudam as palavras, mas é da amizade que tu cria. Essa proximidade, né? Essa proximidade. Então, tu chega, te coloca no lugar um pouquinho, faz uma empatia, vê mais ou menos o que ele está passando, diz, não, mas tu tem caminho. Não é a pressa, isso aqui não pode ser o fim da tua vida. Tu tem essa alternativa, vamos buscar uma alternativa sim. Quem sabe tu dá um tempo para esse patrimônio aqui. Essa é a relação importante, que é a relação de confiança e de orientação, né? Que legal, com certeza, com certeza. Pedro, tu é um cara que sempre conviveu muito e teve muitos, né, investidores na tua carteira, né? Eu acho que, e tu também, eu acho que contando aqui um pouquinho da tua história, acho que tu é um investidor também de mercado imobiliário de alguma forma, porque, né, há 40 anos atrás tu olhou ali uma oportunidade, vamos fazer uma construção aqui. E eu recebo muitas, às vezes, essas perguntas do corretor, assim, né? Eu estou com um cliente aqui, o que tu acha melhor? Oferecer para o cliente o imóvel X ou o imóvel Y? E são situações diferentes, assim, né? São imóveis bem diferentes. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão sobre o perfil do investidor. Tu que lida com isso e também, né, tem cliente da carteira, trabalha como investidor também, porque, na realidade, eu acho que, às vezes,
é um trabalho muito, primeiro, desse investidor se identificar com o tipo de investimento de trabalho que vai fazer dentro do mercado imobiliário, que não é um só, né? Daquilo que ele vai sentir, que faz mais sentido para ele, né? Eu me lembro assim, o corretor me perguntando, Ivan, tu acha que eu ofereço um empreendimento que daqui a pouco que tem mais potencial de revenda ou algo daqui a pouco de aluguel? Puxa, mas são propostas completamente diferentes, né? Então eu queria que tu dissesse um pouquinho da tua experiência. Bom, o que tu imagina que existam de perfis de investidor? Como é que o investidor pode achar isso? Bom, fazendo um link com o que eu falei agora, lá no início, não existiam investidores em massa como tem hoje, bastante investidor, bastante jovem investindo, porque não tinha mecanismo de mercado que desse abrigo ao investidor, ok? Ele investia, ele corria risco, ele tinha inflação, era o dinheiro único que ele tinha. Hoje nós temos todas essas... Eu acho assim que importante é entender assim qual é o projeto de vida dessa pessoa, ok? Chega um jovem aqui, um profissional liberal, diz assim, olha, eu estou começando a pensar que daqui a 20 anos, 15 anos eu quero parar, 30 anos eu quero parar. O que tu queres obter? Eu quero renda para garantir, porque eu vou diminuir minha atividade. Então, tu tem que fazer uma leitura. Acho que muito importante, porque eu posso pensar de uma forma, o outro não. O outro recebeu um determinado valor, ou por herança, ou por doação, não vem interessar, ou tinha um dinheiro guardado há muito tempo e um dia disse assim, agora eu quero ser investidor. Esse é outro cara, ele é impacto. Esse aí tu já tem que sair botando os produtos na mão dele, ok? Então, se tu fizer esse entendimento, tu vai fazer um mapa da vida da pessoa, sei? Um mapa imobiliário, vamos dizer assim. E daí tu vai escolher o produto para ele. A formação de carteira é muito importante hoje, está muito divulgada a questão da holding familiar ou da holding patrimonial também. É um aspecto que equilibra melhor a questão tributária, que a pessoa que compra na holding já deixa ela definida, já cria resolve a sucessão, né? Já prepara a sucessão, separa o movimento da pessoa física, e nesse tempo essa pessoa está em plena atividade na pessoa física, seja como profissional liberal, então ele separa, né? A gente trabalhava uma época com um curso de capital de giro e dizia assim, um é CPF, o outro é CNPJ, tem que separar um pouquinho. Tu não pode mexer no bolso do CNPJ ou no caixa quando a coisa é... Então, são coisas muito básicas. As pessoas acham que a solução vem lá em cima, né? Não. Bota no chão, vê as finanças pessoais dele, vê como é que ele está, qual é a renda que ele tem e o comprometimento de renda que ele pode ter ao longo desse tempo. Porque se ele está impulsionado a fazer o mesmo que o outro fez, mas ele não tem a bagagem suficiente para ali na frente cumprir com o teu contrato, tu pode estar criando um desinvestidor. Olha que palavra surgiu agora. Não, tu pode estar criando uma pessoa que vai se frustrar. E aí é muito ruim porque isso contamina. Então, eu acho que esse é o caminho. Primeiro é fazer essa leitura, encaminhá-lo para algum produto. Talvez tu não vá acertar em todos. Isso é um pouco do teu processo, Pedro? Assim, o cliente sentou contigo, primeira coisa, tu apresenta a cadeira para ele. Bom, senta aqui, vamos conversar. Isso mesmo, exatamente. Não vou te apresentar imóvel, vou te apresentar a cadeira. Deixa ele sentar e me dizer o que ele veio fazer. Eu não tenho que sair botando apostila em cima, pasta em cima da mesa, eu tenho isso. Não. Primeiro eu preciso saber o que ele veio fazer aqui, qual é o momento dele. Ele não vai me dizer no primeiro momento exatamente tudo, daqui a pouco ele diz, bom, eu estou aqui por tal razão, que a minha esposa recebeu uma causa trabalhista, uma causa não sei o quê, porque a semana que vem não sei o quê, porque eu tenho um precatório não sei de onde, né? E que eu tenho uma realidade nova, que nós temos uma casa muito grande, vai ser vendida e vai ser partilhada, eu quero saber um caminho. Tem que ouvir, para investidor, né? Investidor. Aí então, tu na tua carteira ou procura de alguma forma o caminho. Tem uns que procuram mais rentabilidade, outros procuram imóvel novo para não dar problema, porque o aluguel é uma coisa que muita gente diz que é só dor de cabeça. Eu trabalho há 25 anos de aluguel, até vou te dizer, eu sei que dá preocupação, mas tu tem uma equipe boa de manutenção, enfim, né? Esse é um outro aspecto. Então, tu tem que entender, eu quero um imóvel que eu possa futuramente deixar para os filhos, então tu já vai direcionar 2 apartamentos, 3 apartamentos que tu tem aqui. Olha, esse aqui fica bem? Fica, são similares, são similares. Capacidade de pagamento, vamos analisar como é que fica melhor. Não, eu vou comprar, entendeu? Aí tu tem que montar essa história, né? E a gente trabalha muito com quem quer uma rentabilidade maior, certamente vai trabalhar com imóvel comercial, que hoje está muito bom, porque tantos, né, vocês têm um conhecimento forte disso, são destaque em venda nisso, salas e também lofts, aluga muito bem, tem vários processos de alugar mobiliado que hoje estão dando uma rentabilidade interessante. E eu defendo muito o aluguel. Eu sou uma pessoa que o imóvel é, para mim, um bem de raiz e um bem de transição, um bem que te acompanha.
E tu tem também, eu defendo isso, que tu tem, além, se o teu imóvel estiver em bom estado e bem cuidado, tu tem a renda da locação, tu não tem custos sobre ele, porque tu transfere os custos do dia a dia, de condomínio, IPTU, algumas coisas, e tu tem a valorização, se tu fez uma boa compra. E aí eu volto aqui e compro de novo, eu volto e compro de novo. Então tu tens que ajudar essa pessoa, contribuir para que ela crie a sua carteira. Faz um plano para 4 anos, para 5 anos, tu vai comprar esse, daqui a 3 anos compra 2, daqui tu vai ter uma renda, sei lá, 30% da renda que tem hoje. Me serve. Né? Então eu acho que isso aí são dados, que legal. São pontos. Vou te fazer uma pergunta polêmica de uma frase que eu escutei de um cliente uma vez. Pedro, existe investidor do mercado imobiliário de curto prazo? Uma vez eu escutei isso de um cliente. Não, me traz alguma oportunidade que eu sou investidor de curto prazo. Aquilo me deixou reflexivo. Assim, mas será que existe isso em mercado imobiliário? Aí a gente pode chamá-lo de investidor porque ele botou o dinheiro, aplicou o dinheiro no imóvel, mas ele busca oportunidades. Existe, não? As pessoas que dizem assim, olha, se eu comprar esse determinado imóvel, eu consigo vender rapidamente. Olha, fulano tem interesse, mas não tem o capital. Ele tem a possibilidade de construir e tu tem o capital. Quem sabe, então, tu pode ajustar nesse aspecto, né? E de que daqui a pouco ele vai comprar a área e tu já vai conseguir a construtora e ele vai fazer a permuta e vai dizer assim, bom, sair de uma oportunidade. Essas coisas assim existem. E é diferente do oportunista, né? O oportunista ele aventura um pouco mais, não é bem o nosso caminho, né? Mas existem assim. Agora, eu considero investidor aquele cara que pensa no tempo, porque esse de curto prazo, logo ele vai ver algumas oportunidades, ele deixa para si. Ele viu que aquilo foi importante e vai reservando para si. Então eu acho muito legal essa análise. Acho que cabe um bom tempo. É uma reflexão interessante. Eu fiquei pensando se aquilo ali... Será que existe, né? Porque, às vezes, dentro do mercado imobiliário, tu tem que ter um pouco de paciência, dependendo da tua pretensão também ali, né, Pedro? Porque eu vejo o seguinte... hoje, o que o mercado imobiliário proporciona em termos de investimento, ele não é melhor ou pior do que outras possibilidades. Ele é diferente, né? O que é melhor? Comprar um imóvel e colocar para alugar ou aplicar o dinheiro num fundo imobiliário? Olha, dependendo daquilo que o investidor está procurando, isso vai dizer que sim ou que não, por um lado ou para o outro, né? Sem dúvida nenhuma. Se é uma pessoa que, daqui a pouco, um cliente que tem um valor e ele precisa ter uma liquidez e talvez isso precise acontecer de uma maneira imediata, esse cara dentro do mercado imobiliário pode ter algum problema, porque se ele precisar daquele dinheiro para pagar uma conta, para sobreviver, ou daqui a pouco para botar dentro do negócio dele, é melhor que ele esteja em alguma coisa de liquidez imediata. E aí a gente não tem como comparar. Agora, ao longo do tempo, né, Pedro, uma coisa que a gente sempre diz assim, o mercado imobiliário, ele, ao longo do tempo, ele não deixa o déficit para o cliente, ele nunca vai perder valor. Ele vai oscilar, talvez em algum momento de liquidez, mas dificilmente, o que a gente diz é o seguinte, eu nunca vi um imóvel baixar de preço. A gente vê em algumas situações atípicas ali, mas o imóvel perder valor, desde que eu entrei, eu vejo... Eu sempre falo para os corretores aqui, eu digo assim, olha, o primeiro apartamento que eu vendi era um apartamento de um dormitório de R$40 mil. Alguém imaginava que né, hoje em dia que existiria algo desse valor? Então o imóvel ele vai ganhando valor ao longo do tempo e isso é uma questão de segurança para o investidor, né? E existem essas diferenças. Eu acho que assim, o corretor de imóveis ele não pode ser aquele cara que, bom, é melhor, o mercado imobiliário é melhor que isso. Deixa o número mostrar, faz a conta para o cliente, traz ele para pensar junto contigo, né? Eu acho que isso acaba, daqui a pouco, criando até uma fronteira maior do que criando uma proximidade, uma conexão, né? Tocasse num aspecto muito importante que é a questão da liquidez, né? O imóvel é uma liquidez mais lenta, é uma liquidez de médio a longo prazo, né? Por vezes ela é curtíssimo, Tu compra no pré-lançamento, o lançamento foi um sucesso. Isso é uma ferramenta nova, deve ter 5 anos, 10 anos com a gente. Essa velocidade não existia. Então as pessoas agora já perceberam que às vezes num pré-lançamento, no lançamento, faz parte. Agora, aí que vem a leitura do cara que sentou na tua cadeira, né? Ele quer uma liquidez mais adiante, ele vai ampliar a clínica, o negócio que ele tem. Eu quero comprar um imóvel que daqui a 2 anos a minha filha vai se formar e eu vou transformar. Só um pouquinho, mas aí então aí o fundo imobiliário que tem isenção de imposto de renda, é muito interessante. Ele pode ser uma opção. E outra coisa importante,
O imóvel vai ser um apêndice do que ele faz, porque a profissão dele não é comprar imóveis, a profissão dele pode ser uma outra, vai ser a outra, certamente. Então, a carteira tem que criar assim para dizer assim, olha, tu tem uma semente que tu plantou que vai te dar um bom resultado. Então, tu destina parte da tua receita para isso aqui e eu vou te mostrar que tu vai ter um bom resultado. E depois, tu vai ter resultado sem trabalho. Então, aí é que está o detalhe. Eu sempre pensei muito nisso. Quando eu diminuir a minha atividade, como é que eu vou gerar renda se eu não estou vendendo, não trabalho e não tenho mais imobiliária? Tem alguém que está gerando uma renda passiva, que chama-se, que eu não considero renda passiva, porque se trabalha um monte para chegar nessa renda. O cara me diz assim, não, comprar imóvel é renda passiva para quem não... Né? Para quem não tem renda. Não viveu o conjunto, ou para quem recebeu de doação, de herança, um pacote de imóveis. Aí a gente aceita que seja passiva, aí está tudo bem. Não, mas eu acho que ela é renda ativa. Tanto que o imóvel está no ativo, né? Está no ativo imobilizado. Ou foi ativo para outra pessoa, né? Para outra geração. Então é isso, Ivan. Eu acho que essa questão de onde aplicar e qual é o momento vai depender da história. Se tu não souber a história, qual é o produto que tu vai vender para o cara, qual é o produto que vai vender para o cliente. Então eu acho importante. São coisas bem simples que nós estamos falando. São coisas palpáveis no chão. Eu gosto muito da palavra chão de fábrica. Tu tem que sentar e entender o processo do cara. Tu vai lá na oficina, falei novamente, mas o sujeito tem uma fábrica, vai lá conhecer, ver como ele trabalha, qual é o potencial, que tipo de imóvel ele quer ampliar, mas o que ele tem lá. Então, se tu conhecer isso, ele vai te ligar, vai te procurar para outras alternativas e vai te indicar. Isso eu acho muito importante. Que legal. Eu já tive a oportunidade de vender para pais, para filhos e tal. Então, eu preservo isso como o melhor troféu que a gente tem, é quando a gente é indicado para alguém, né? Ou é consultado, né? Encontro às vezes algumas pessoas, você lembra de mim? Me lembro, sim. Aqui é minha filha, tal. Você lembra do imóvel que eu comprei com o senhor? Então, eu acho assim, isso muito importante, que a pessoa está feliz até hoje. Se não tivesse dado aquele apoio lá atrás, e tu está na mente das pessoas, tu está no pensamento positivo das pessoas. Eles estão felizes, tu está junto desse grau de felicidade. Tu ajudou essa pessoa, não com o intuito de ajudá-lo, mas tu prestou um serviço bom, de qualidade, honesto, sério, transparente. E é isso que a Enfoque está fazendo agora. Que honra, que privilégio, essa chancela. Essa Enfoque. Pedro, a gente tem falado muito essa questão aí, né, do impacto da Selic dentro do mercado imobiliário e tudo mais. A gente vem vivendo um momento de Selic mais alto e agora, né, dando um caminho de baixa. Tu acha que a gente tem agora uma oportunidade desse investidor começar a fazer uma migração para o mercado imobiliário? Porque a gente sentiu diretamente o impacto aqui, né? Então, eu me lembro de quando a gente estava com o Selic na casa ali, de 2 e pouco ali, da gente ser a boia de salvação para algum investidor. Foi uma corrida, né? Foi uma corrida. Quando a gente colocava ali a inflação no jogo, eu me lembro de clientes nos dizendo assim, eu estava com um rendimento negativo dentro do meu banco, dentro de uma aplicação, e o mercado imobiliário naquele momento foi uma boia de salvação para muito investidor. Tu acha que esse é um momento desse investidor, daqui a pouco, começar a planejar uma volta, de fazer uma migração? Como é que tu vê esse momento de Selic, assim, Pedro? Bom, o que eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam qual é uma rentabilidade de um imóvel. Ela é diversa, ela é diferente uma da outra, né? Um imóvel, pelo estado de conservação, pela vocação que o imóvel tem, pelo ponto que ele está e essas coisas todas. E se trabalha de 0,5% mínimo, vamos chamar assim, até 0,7%, 0,8%, 0,9% e até, em alguns casos, 1%. Bom, se tu fizer esse cálculo e fizer o cálculo que tu ainda tem um imóvel, se tu fez uma boa compra, bem localizado, que vai valorizar, ou que tu comprou em taxa de oportunidade, você está fazendo um bom negócio, certo? Como eu falei anteriormente, se depois tiver uma pessoa jurídica, a tributação vai ser bem menor do que outras tributações. Tu chega até... Na relação financeira, em alguns casos, 15% sobre rentabilidade. Lá na holding, tu vai pagar uma outra taxa, cada um, né? Então, eu vejo assim, sempre que as taxas de juros reduzem, ou seja, o nosso custo da cesta básica, vamos chamar, e cada um tem a sua cesta básica. Uma vez eu fiz uma discussão sobre inflação com uma pessoa, foi numa oportunidade, e tu tens a tua cesta básica, eu tenho a minha, porque, na verdade, tem alguns momentos que tu gasta mais em saúde, gasta mais em educação, os filhos vão na faculdade, tu gasta mais em combustível, porque tu te desloca, tu gasta mais em moradia, porque tu paga aluguel, entendeu? Então, cada um tem a sua cesta básica. A gente usa uma como referência, que é uma outra situação. Então, cada um tem o seu momento. Então, essa questão de migrar ou de não migrar vai depender do momento de cada um, mas eu sempre sou favorável
a valorização, a entender que o imóvel vai dar mais retorno do que o mercado financeiro. Já vi muitas situações, sabe, 29 anos trabalhando em aplicações financeiras também, trabalhei no tempo no próprio setor de investimentos, que as pessoas depois, quando saíam, simbolicamente, vou te dizer, saem na porta do banco e dizem, então, o meu dinheiro que era X está Y, o que eu compro? O que eu queria eu não compro mais. Eu pensei em comprar aqui, o fulano comprou. Lá, quando eu botei esse dinheiro, lá não valia o que vale hoje. Tu entendeu? Então, eu acho assim, ó, são fatores assim que a experiência vai nos dando essa leitura e cada caso é um caso, mas enquanto a taxa der sinais de queda, o nosso mercado vai ter aquecimento certamente. Eu li qualquer coisa ainda ontem, que vai ser 8,5%, quase 9% a mais do valor de crédito imobiliário do que o ano anterior. Eu não sei quantificar isso e qual é o objetivo e qual é o plano que está lá dentro, mas isso sempre é uma notícia positiva para nós. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu me lembro muito assim, né, Pedro, que quando eu era corretor de imóveis ali, eu estava na luta do avulso. E eu me lembro que a gente tinha muito essa questão assim de quando a gente dizia que um negócio emendava no outro, né? Então, eu tinha um cliente, aí eu estava vendendo o agenciamento do Pedro. Aí o Pedro trouxe aquele agenciamento, aquele cliente do Pedro que estava vendendo o imóvel para o meu cliente, vai ter dinheiro e ia vai comprar voltar. outro. E às vezes essa cadeia estava fora da nossa imobiliária e nós tínhamos que dar uma torcida para o concorrente fazer a venda para ele fazer a roda girar lá, né? Perfeito. Fecha teu negócio aí, porque senão eu vou perder. Eu tinha que torcer para o concorrente. O concorrente fechava, o proprietário daqui a pouco estava comigo aqui, ele era o cliente vendedor do outro, era o meu cliente comprador, né? Boa. E o impacto disso é muito impressionante, né? Dentro do mercado, né? Não sei se daqui a pouco, por ser uma cidade não tão grande, a gente sente mais na proximidade, né? Quando a gente tem esses impactos, como a gente teve a primeira questão ali de pandemia e tudo mais, né? Essa questão também de taxa de juros, porque quando o juro do financiamento sobe, a pessoa perde poder de compra e ela financia menos e ela não vai atender aquela expectativa de imóvel que ela tinha, porque agora o poder de compra dela diminuiu. E isso gera uma trava grande, porque o cliente ele não vai. Ele gosta de trabalhar dentro da expectativa dele. A gente até brinca, às vezes o cliente sempre quer comprar um pouco a mais do que ele pode pagar e a gente tem que fazer a ginástica de caber no bolso, achar um meio termo ali, né? Mas o impacto disso dentro do mercado é gigante. A cadeia da construção civil ela é muito extensa, né? O dinheiro que tu joga no mercado, daqui a pouco esgota o estoque da consultora do qual está trabalhando, ela já está procurando projeto, engenheiro, arquiteto, área, IPTU, ITBI, vai pagar cartório, vai contratar engenheiro, vai botar empreiteiro e não para mais, vai comprar material de construção. Então, tu vê, quando tu gera aqui uma venda num valor simbólico de R$1, esse aí vai demandar, e mais 50 unidades foram vendidas, ele já está montando uma outra unidade e está mexendo com a economia. Então, isso é muito importante. É muito importante. Bom, o Cláudio T. Telmo, que esteve aqui com a gente, presidente do Sinduscom, né, da consultora João T. Telmo, uma grande figura, nos trouxe uma informação muito relevante aqui, que como presidente do Sinduscom ele acaba tendo acesso a esses estudos econômicos, ele estava nos trazendo que a cadeia construtiva da construção civil impacta em outras 92 cadeias produtivas. Veja só. Então, tu imagina o impacto disso aqui do mercado, né, de intermediação, que é o nosso aqui, aquele funcionário. Eu me lembro até de situações de ver um mercadinho que ficava do lado da obra começar a ter a dar uma ampliada, porque ele tem 3 anos de bons clientes ali consumindo nele. Não, é exatamente isso. O Cláudio é um profissional que eu tenho um respeito muito grande, fez um empreendimento dele maravilhoso aqui, tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. E ele traz uma grande experiência, mas na verdade é isso. Porque o que a produção, a indústria da construção civil precisa? Ela precisa o fechamento do produto dela. E o fechamento se dá através da imobiliária, via de regra, e do corretor. Então, que adianta ela produzir alguma coisa e deixar num estoque como se fosse simbolicamente uma empresa, uma indústria. O meu estoque está lindo, maravilhoso. Não é isso que eles querem. Eles precisam muito do trabalho do corretor. Então, quando o corretor abre esse leque para ele, tu gera as 93, 94 oportunidades. Então, tu vê que relevância tem o trabalho da imobiliária nessa sintonia com uma construtora ou com uma empresa que faz seus lançamentos, dá esse retorno, traz a satisfação para o cliente, para a família, para a sociedade, recolhe impostos, cadeia inteira, desenvolve,
prefeitura faz a pavimentação ou não, enfim, toda a vizinhança, o transporte se amplia, as escolas se ampliam. Então, esse é um desenvolvimento. E o corretor de imóveis é o responsável muito importante nessa cadeia, porque ele faz acontecer. Tu falou agora, me lembrou uma coisa que eu também me lembro que essa é uma das minhas lições aí de ter trabalhado contigo ali. E eu me lembro que tu tinha esse cuidado que a gente comentou na apresentação do imóvel, né? A gente montava um dossiê, tu encadernava, aquilo tinha um aspecto organizado assim para o cliente. Tu acha que isso é uma coisa que falta daqui a pouco para esse cliente que está vendendo o imóvel? Agora tu está falando uma questão e me vem assim, né? Situações às vezes assim, eu sei que tu tem um cuidado onde tu investe, né, Pedro? De ter um arquiteto que vai fazer um projeto legal, que aquilo ali, né, não vai ser tão comunzinho assim, que os clientes tenham uma percepção de qualidade. Tu acha que isso é uma coisa que é uma dificuldade hoje do investidor, desse proprietário entender que impacta na venda do imóvel dele? Bom, eu costumo dizer que quem faz o importante não precisa fazer o urgente, né? Porque o urgente é aquilo. E cadê o dado? E tu não tem isso, e faltou, e tu, de repente, patinou numa informação. Eu acho que sim, eu acho que é importante. Esse hoje já não, esse dossiê existe ainda físico, mas na verdade ele está virtual agora. A gente coloca a matrícula, os dados, o que tem na vizinhança, para que serve o imóvel, que tipo de atividade pode ser desenvolvida pelo plano diretor, porque ele não pode botar uma indústria. Entendeu? Então a gente procura essas informações e coloca dentro. O que tem próximo dali? Se tem uma escola, se ele é residencial, tem escola, se ele é comercial, tem público, vai consumir o produto dele. Então tem que fazer uma leitura do cenário. Eu sou assim, apaixonado, sempre fui por leitura do cenário. Eu me lembro que a gente fazia no tempo da área financeira, segundo semestre do ano a gente fazia planejamento estratégico, né, e procurava o que a pessoa física vai fazer, o que os funcionários públicos, o momento deles, os funcionários da área estratégia, os empresários como é que estão pensando, o agronegócio como é que está pensando. Então a gente lia os setores e qual seria a tendência de linha de crédito que a gente teria e qual teria impacto de liquidez, qual teria possível inadimplência. Então isso aí eu não sei, isso está na minha vida. É natural. É natural. Até em coisas mais simples eu tenho essa leitura. Isso eu acho que não é nenhuma doença. Eu acho que eu tenho gratidão por ser assim. Mas tem que ter uma leitura. O que eu estou te dizendo, qual é o impacto vai ter, a verdade que eu te falei. E eu sempre digo, a verdade sempre dá lucro, né? Tudo que tu fizer bem feito, bem claro, bem transparente, tu vai ter um resultado. O resultado pode ser não fechamento do negócio. Não vai ser possível, eu não vou comprar esse imóvel. Mas tu foste com a pessoa até aquele momento o que ele procurava. Depois ele toma os caminhos que tem que tomar, que faz parte da vida. Então, até o início da questão, eu até esqueci um pouquinho. Mas, não, eu falava que eu vejo que às vezes... de montar o material. Sim, não, eu digo sobre o imóvel até, né, Pedro? Sim, do imóvel, importantíssimo. Eu lembrava que, né, tu sempre teve uma preocupação de ter uma coisa legal, bacana, né, de contratar um arquiteto para fazer um projeto para o imóvel. Agora mesmo a gente estava conversando sobre as lojas que tu está comentando, e tu está preocupado em fazer uma coisa bacana, uma coisa legal. E que isso impacta, né, Pedro? Tem gente que daqui a pouco não dá uma devida atenção nesse detalhe final, na percepção do cliente lá, né? O investidor, às vezes, ele olha para a conta, mas, bom, e aí tem liquidez de locação esse imóvel? Isso aí, para mim, é o que faz a diferença, né? Porque se tu fizer o mesmo, tu vai ser o mesmo, né? Então tem que fazer um pouco de diferença. Isso não quer dizer nível hierárquico ou nível de patrimônio, nada. Tu pode fazer o bem naquilo que tu produz, ok? Fazer o melhor naquilo que tu produz. Então eu tenho esse cuidado, inclusive imóveis de terceiro, a gente olha o imóvel, eu procuro todas essas condições, o seu entorno, a possibilidade de desenvolvimento no entorno, né? Um bom supermercado perto, uma via de acesso, um condomínio que vai ser lançado a 2 minutos dali. Então, essa leitura a gente coloca no imóvel, as certidões, as negativas. A gente cria um bookzinho eletrônico e manda para o cliente. Ele vai ter... Aqui, né, onde a gente vai lançar, a gente pegou o nome das empresas todas que nós temos aqui, o ramo de cada uma, ok? A possibilidade de taxa de circulação de veículos, o entorno, entendeu? As futuras atividades terão aqui, que a gente vê que tem imóveis aqui que já estão se encaminhando para investimento também. Pessoas físicas, quantas pessoas jurídicas tem, a gente faz essa leitura. Isso eu acho que é quase que uma obrigação, sabe? É um trabalho mais completo. Exato. Tu ganha o mesmo, mas tu agrega um valor naquilo que tu ganha que faz diferença. Com certeza.
Pedro, tu acha que, falando de Dom Joaquim, para a gente se encaminhar para o final aqui, bom, a Dom Joaquim vem tendo, né, lançamentos imobiliários e terrenos e coisas acontecendo assim. A gente viu que o centro da cidade de Pelotas acabou ficando, né, ainda assim, ele tem um papel relevante, mas acabou ficando mais antigo. Tu imagina que a cidade vá crescer num eixo mais moderno para Dom Joaquim? Qual é a tua visão assim, de futuro? Olha, essas transições, assim, elas são, de certa forma, natural nas cidades. Eu tenho acompanhado a questão do centro de Porto Alegre, né? O esforço lá que a prefeitura e os seus arquitetos e o próprio Sinduscom está fazendo, né, para revitalizar o centro, criar atratividades. Como ele ficou sempre naquela linha de eu sou o centro, o calçadão é aqui, ele foi perdendo um pouco de atratividade. Tá? Acho que a palavra que cabe nesse momento é essa. E outras pessoas despertaram outras formas de deslocamento. Se eu já estou aqui perto do colégio, eu já tenho tal atividade, eu já posso almoçar aqui está a minha casa. Então, a cidade foi transformando, que é o plano diretor, o trabalho do plano diretor, né? São estudos, pesquisas, para onde pode desenvolver. Então, esses centros começaram a gerar uma certa migração. A gente fez um debate, uma ocasião, eu lembro disso, quando iam duplicar Salgado Filho. E eu dizia para eles, olha, eu acho que a Salgado Filho vai ser uma avenida de alta rentabilidade. Ali nós tínhamos ainda um plano habitacional, certo? Vão duplicar? Não, a Salgado Filho tem uma diferença, né? Tu tem grandes macroatacados, tem muita atratividade, muito empreendimento. Ela abriu a avenida, duplicou. Bom, e tu me falou sobre a Dom Joaquim. A Dom Joaquim tem um determinado charme que é próprio dela, ok? Eu digo que é a Carlos Gomes de Pelotas, né? Eu digo que é a Nilo Peçanha. Anilo Peçanha. Anilo Peçanha. É isso aí. É que eu morei em Porto Alegre há mais tempo. Então, outra coisa que ela é muito importante, ela liga toda a Zona Norte com todos os demais bairros. Tu pode ir para o centro, pela Ana Neves, tu pode ir para os condomínios fechados, pegando ali a Juscelino, tu pode vir do centro. Ela é um eixo muito importante. Até a gente fez uma gravação, um videozinho sobre essa questão. E as residências, com alto fluxo de veículo, com a incidência de prédios comerciais, começou a dar um volume de veículos elevado, eleva um pouquinho o ruído, eleva um pouquinho o movimento, deixou de ser um lugar de descanso onde eram aquelas moradias. Então, as pessoas que há 20, 30, 40, talvez até 40 anos no máximo, vieram descansar, Dom Joaquim, olhar para a avenida, o próprio entorno dela se transformou com muito mais atividade. Vieram bares, restaurantes, tudo coisas muito boas. Então, o perfil de quem morava ali, bom, ou já não mora mais, ou imaginou que é mais rentável ser comercial. Eu saio daqui, isso aqui comercial vale mais. Então, ela foi se transformando e hoje ela está exatamente numa grande transformação e é um dos eixos que eu considero mais valorizado. Assim, no sentido, no momento, né? Ressaltando os bairros planejados, que têm as suas características espetaculares. Mas, assim, em cidade, eu acho que ela hoje está realmente... E parece que, pela pesquisa que a gente fez, as empresas que por aqui vieram tiveram bons resultados. Nós temos sede de bancos aqui, nós temos, né, já fizemos 3 farmácias potenciais, fortíssimas, temos 3, 4 postos de gasolina, isso não foi por acaso. Nós temos clínicas médicas, não foi por acaso. Nós temos o sede da própria Sicredi, com todo o instituto, não é por acaso. Então, eles pensaram antes de vir para cá. Então, eles criaram a história. Quem chega agora já pega uma avenida já bem definida. E em breve a Avenida Dom Joaquim vai estar muito bem servida de loja aqui. Quem tiver interesse em locar, trazer o seu comércio, pode entrar em contato com a Enfoque, que eu tenho uma indicação aqui de uma oportunidade bem bacana. A gente vai trabalhar aí num projeto. Uhum. Que legal, que legal. Senhores, que aula de mercado imobiliário, de experiência, né, de trocas aqui. Pedro, não tenho palavras para te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que assim, é uma troca de informação assim, muito valiosa. Eu acho que é uma aula assim, super importante para o corretor que está começando, para o cliente que está pensando em investir em imóveis, enfim. Acho que é um monte de informação que a gente teve aqui nessa hora. Já passou-se uma hora, né? Passa correndo aqui para a gente. Mas acho que ficou um conteúdo muito bacana. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui também e abrir para as tuas considerações finais aí. Bom, Ivan, para mim foi uma honra, assim,
É como todo o artista, né? Quando abre a cortina, ele fica um pouquinho nervoso, independente da idade. Quando eu vim aqui, o que eu vou dizer para o Ivan, né? O que eu vou falar para uma empresa? Mas eu deixo a marca da minha presença aqui, é que eu gosto de aprender com os jovens, né? Então, se eu vim aqui e tu me disse como é que está o mercado hoje, eu vou tentar fazer uma simbiose, eu vou fazer algumas mudanças na vida para me adaptar um pouco nisso, para entender, não para competir, mas para entender e para ajudar. E eu agradeço muito. Estou sempre à disposição. Acho que, falando ao corretor, vou deixar uma palavra para o corretor, né? Que ele não esqueça que ele tem que ter uma visão do invisível, ele tem que enxergar aquelas oportunidades e tem que transformar a pessoa sempre para melhor. Quando ele atender, ele deixar essa pessoa sair melhor do que quando ela chegou. Que ele converse com essa pessoa e saia com ela informada. Porque isso faz a diferença. Com a compra ou não, mas faz a diferença. Então, eu agradeço, desejo sucesso, que continue o sucesso aqui na Enfoque, na loja também, e muito obrigado. Pedro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos se encaminhando para o final. Obrigado aí a todo mundo que nos acompanhou. Nós encerramos por aqui e até a próxima.